Olá, boa tarde. A reforma da Previdência foi promulgada nesta terça-feira em sessão solene do Congresso Nacional. Emenda Constitucional número 103. Foi com esse número que as mudanças na aposentadoria entraram para a Constituição, após 9 meses de debates e votações. O governo espera uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos com as novas regras. Estou certo que a reforma da Previdência, por si só, não será suficiente para atender aos reclamos de todos os brasileiros. Mas é um passo necessário, que certamente vai abrir agora a oportunidade para o debate de uma agenda de reformas muito mais amplas. E tenho certeza que o Congresso Nacional dará a resposta à altura para que o Brasil possa refazer e transformar o Estado brasileiro, para colocar o Estado brasileiro a serviço dos brasileiros. O texto base da reforma não poupou o desejado 1 trilhão, mas poupou sim muito sofrimento, principalmente dos brasileiros mais vulneráveis. Os senadores fizeram a sua parte, os deputados fizeram a sua parte e contribuíram muito para concluir a apreciação desta matéria ainda em 2019. Acredito que é um passo fundamental para que o nosso país possa deslanchar e retomar o seu caminho e o seu destino de crescimento. É muito difícil fazer um texto em que se equilibre a consciência social que é tão forte dentro deste Congresso, na Câmara, neste Senado, a preocupação com as populações mais vulneráveis num país tão injusto e, ao mesmo tempo, ter em mente a importância do equilíbrio fiscal. A repórter Isabela Dutra acompanhou a promulgação e tem mais informações. Boa tarde, Isabela. André, as novas regras passam a valer depois de publicadas no Diário Oficial da União, o que deve acontecer até amanhã. Só a mudança de contribuição na alíquota de contribuição dos trabalhadores é que passa a entrar em vigor apenas em 1º de março. Veja os detalhes dessas novas regras. As novas regras entram em vigor a partir da publicação, exceto a que trata das mudanças nas alíquotas de contribuição dos trabalhadores, que passam a valer a partir do dia 1º de março, como previsto no texto da Emenda Constitucional. A partir dessa data, as novas contribuições vão ser feitas de forma escalonada. Na iniciativa privada, as alíquotas efetivas, que é o percentual médio sobre todo o salário, variam entre 7,5% e 11,5%. Para os servidores públicos, as alíquotas efetivas ficam entre 7,5% a quase 17% no caso dos funcionários públicos que recebem até o teto remuneratório de R$ 39.200. As outras alterações passam a valer automaticamente com a publicação. É o caso da idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. No caso dos trabalhadores rurais, a idade é de 60 e 55 anos, respectivamente. Já para professores, as idades são de 60 anos e 57 anos. E para os policiais da União, os federais, legislativos, ferroviários e rodoviários federais, os civis do Distrito Federal e os agentes penitenciários e socioeducativos, a idade é igual para homens e mulheres, 55 anos. O tempo mínimo de contribuição para trabalhadores do setor privado e público é outra medida prevista. No setor privado, esse tempo vai ser de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Mas os homens que já estão no mercado de trabalho, o tempo é de 15 anos. No funcionalismo público, o tempo é de 25 anos para homens e mulheres. A outra PEC da reforma da Previdência, a chamada PEC paralela, teve o texto base aprovado em primeiro turno na última quarta-feira, por 56 votos a favor e 11 contra. Hoje, a votação dela deve ser retomada para análise dos 4 destaques de bancada. Lembrando que destaques são aqueles trechos do texto que senadores ou bancadas pedem para ser votados em separado. Os 4 destaques que serão votados hoje serão: o destaque do PT garante, no caso de aposentadoria por invalidez permanente,
permanente o valor de 100% da média de contribuições. A PEC principal garante esse valor integral apenas para casos de acidente de trabalho ou doenças profissionais. O destaque da rede inclui na reforma da Previdência regras de transição para o cálculo da aposentadoria, para que essa transição seja um pouco mais suave, sem muitas perdas com o novo cálculo da contribuição. O terceiro destaque é o do PSDB, garante o abono permanência para os servidores públicos que já tenham esse direito incorporado antes da promulgação da reforma. O quarto e último destaque é do PROS e tira da reforma da Previdência a idade mínima para a aposentadoria especial no caso de trabalhadores que sejam expostos a agentes nocivos à saúde. Segundo o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, ele falou agora, pouco depois da promulgação da reforma da Previdência, ele falou que depois da votação dos destaques, a PEC paralela também pode ser votada hoje em segundo turno, para que já possa ir para a Câmara dos Deputados. Vamos votar agora à tarde. Parou, presidente? Vamos. Eu acho que tem 50 senadores. Se eles chegarem até mais tarde, até 60, eu acho que dá até para a gente votar em segundo turno. André, o presidente do Senado disse também que a prioridade dele até o fim do ano é a criação de uma comissão mista que crie um texto de consenso para a reforma tributária e que esse texto seja apresentado, então, no primeiro semestre do ano que vem. A gente tem que construir o que a gente está buscando construir entre Câmara e Senado, essa comissão especial da reforma tributária. É importante que a gente possa ter a participação do governo e é importante que o Senado e a Câmara possam se mobilizar em torno dessa proposta de uma comissão mista, para a gente fazer com que a proposta que saia dessa comissão seja uma proposta de consenso da Câmara e do Senado. Já falei várias vezes que a gente não pode ter 3 propostas de reforma tributária. A gente precisa ter uma. Quem tem 3 não tem nenhuma. Então, o presidente Rodrigo está sensível, os líderes da Câmara estão. No Senado, já conversei com vários senadores para a gente formar essa comissão mista, especial também, com 90 ou 120 dias de duração, para unificar os textos da Câmara e do Senado, ver o que é que tem conciliação e o que é que tem voto, e trazer o governo para dentro do debate e apresentar, se tudo der certo, no primeiro semestre do ano que vem, uma reforma que seja votada na Câmara e no Senado e seja aprovada num prazo mais rápido possível. André, e o presidente do Senado falou hoje 2 vezes, assim num tom meio informal, sobre a possibilidade de consultar os líderes para a criação de uma Assembleia Constituinte que votasse a prisão em segunda instância. Segundo ele, ainda há dúvidas, mas essa poderia ser uma cláusula pétrea da Constituição que não poderia ser mudada com uma proposta de emenda à Constituição. Vamos ver. André? Obrigado, Isabela. Representantes de escolas legislativas debateram hoje na Comissão de Direitos Humanos a ideia de se criar um Dia Nacional da Educação Legislativa. Elas já estão presentes em todos os estados, capacitam autoridades, servidores e outros envolvidos com o processo legislativo e com tribunais de contas nas esferas federal, estadual e municipal. São mais de 240 escolas do Legislativo funcionando, instaladas. A desinformação por parte da sociedade, na nossa avaliação, ela é um dos fatores que levam não só a um olhar enviesado, uma antipatia, muitas vezes, pela política, pela vida política, como se, já foi dito, fosse possível viver sem política. Trazer a sociedade para esse entendimento é um esforço cotidiano e cada vez mais importante, nesse momento que o país está vivendo. No estado da Paraíba, eu não consigo hoje fechar os olhos e dizer que a Assembleia Legislativa possa sobreviver sem a sua escola de treinamento. Da Assembleia foi a primeira, daí criamos a escola da Câmara e agora temos mais 2 outras em funcionamento. Proporcionamos também cursos que são sem custos nenhum, cursos sem tutoria, de longa distância, em EAD, que chegam a todos os municípios do Brasil. A educação legislativa tem previsão constitucional desde 1998. Promovê-la e ampliar seu alcance está na raiz da iniciativa. Para que a gente possa justamente refletir da necessidade que esses outros municípios, tá certo? Venham se juntar a nós, tá, em levar o poder legislativo para a sociedade.
Esse processo que vocês estão fazendo no Brasil é a semeadura, é a semente que vai fortalecer a democracia, não só hoje, mas também para o futuro. Quem já fez acupuntura aqui sabe que o médico estimula um ponto no organismo para que ele possa irradiar o benefício para todo o corpo. Essa escola tem essa função. Nós a estimulando como estamos, com a criação de um dia que vai levar à conscientização da importância que ela exerce na nossa sociedade, nós queremos e vamos atingir os locais mais distantes nesse país continental. A reação do público que acompanhava a audiência foi imediata. Mauro Costa, do Paraná. Estou de acordo com a criação, mas também com a amplitude que possa ter. Cidadão informado terá seu senso crítico muito mais equilibrado. Deve ser votado hoje à tarde em plenário o texto do acordo de salvaguarda que permite o uso comercial da base de Alcântara, no Maranhão. A matéria foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores pela manhã e teve pedido de urgência acatado pelos senadores. A base aérea de Alcântara, utilizada no lançamento de satélites para o espaço, tem uma localização privilegiada, próxima da linha do Equador. Esse atrativo resultou em um acordo entre Brasil e Estados Unidos para salvaguardas tecnológicas. Essa base de lançamento, por uma dádiva de Deus, é exatamente no estado que tem a maior quantidade de pobres do Brasil, que é o Maranhão. E Alcântara está na região mais pobre do Maranhão, que é a Baixada Maranhense. Então isso vai ter um impacto econômico extraordinário, tanto em Alcântara, quanto na Baixada Maranhense, como em todo o estado do Maranhão. Os riscos sofridos pelas mulheres que exercem a função de oficial de justiça foram debatidos hoje pela Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Algumas das atividades exercidas pelas mulheres que trabalham como oficiais de justiça incluem conduções coercitivas e afastamentos de acusados de violência doméstica de seus lares. De acordo com a senadora Zenaide Maia, as oficialas de justiça precisam, por vezes, ir a locais hostis e de difícil acesso, muitas vezes pela madrugada, para oficiar o agressor. Isso aqui é uma audiência pública que dá para a gente dar visibilidade a uma profissão que, na verdade, é para defender o povo brasileiro e chamar atenção que as mulheres, a violência, quando é mulher nessa área que ela está, a violência ainda é maior, a discriminação é grande. O fato de uma oficiala de justiça ir intimar ou mesmo executar o que tem a medida protetiva, a lei de Maria da Penha, isso já é motivo suficiente para eles acharem que podem sofrer violência também. A representante da Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil explica que a profissão não é reconhecida como uma atividade de risco. No entanto, ela observa que os profissionais exercem, sem qualquer proteção e capacitação para a defesa, trabalhos que podem ser considerados perigosos. Nós somos o judiciário nas ruas. A materialização das decisões judiciais passam por nossas mãos. Muitas vezes, nós somos a única presença do Estado em determinadas comunidades carentes. Comunidades essas dominadas por facções criminais e com índices de violência altíssimos. E nós estamos lá. A diretora de comunicação da Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça reforça a necessidade do reconhecimento da profissão como uma atividade de risco. Para ela, é preciso proporcionar ao servidor formas de diminuir o perigo, como escolta, equipamentos de defesa, armamentos e, principalmente, cursos de capacitação e defesa pessoal. A gente faz uma reflexão de que o magistrado que está prolatando uma ordem, e obviamente ele está provocando ali uma situação de conflito de interesses que será agravada, esse magistrado está dentro do gabinete dele, com ar-condicionado, ele tem escolta de agentes armados. Nós que somos a ponta de lança, que estamos lá no cumprimento da ordem, a gente não tem acesso a nenhum aparato de segurança, nenhum. Isso é muito grave. A gente está expondo os oficiais e oficialas de justiça a uma exposição que, a nosso ver, é completamente desnecessária e poderia estar sendo minorada pelos tribunais. Nesta semana, o Brasil vai sediar a 11ª cúpula do BRICS.
Chefes de Estado que integram o grupo serão recebidos pelo colega brasileiro para debater política e economia. Para desenvolver o assunto, o Senado promoveu na semana passada um seminário sobre os riscos e oportunidades das relações entre os países do BRICS. O BRICS é um grupo formado por 5 grandes países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que juntos representam cerca de 42% da população, 23% do PIB, 30% do território e 18% do comércio mundial. A participação do Brasil no bloco foi tema de debate promovido pelo Senado. É muito importante que nós tenhamos debates e discussões com pessoas tanto do Senado quanto de fora do Senado, para que nos ajudem a entender melhor este processo, a entender melhor para onde o Brasil pode caminhar com mais êxito dentro desse mar onde a gente está navegando com os BRICS. Apesar das diferenças político-ideológicas entre os países, participantes do debate defenderam a importância do BRICS. Desde a construção do BRICS, o que se buscou efetivamente? Crescimento econômico, integração, inovação tecnológica, aumento de tecnologia, atividade industrial. Todos os países envolvidos hoje no BRICS que integram o bloco, eles trazem consigo o desejo realmente de crescimento econômico. É de extrema importância fortalecer os laços que já temos com os países do BRICS. Soraya Tronic destacou que a abertura de mercado é a solução para a economia brasileira e citou a China como um exemplo a ser seguido. Por incrível que pareça, no ano passado, eles comemoraram 40 anos de abertura de mercado. Portanto, 41 anos atrás, eles fizeram um projeto de Estado e não um projeto de governo e cumpriram e avançaram, enquanto nós temos que correr atrás hoje. Para esse especialista, as divergências devem ser deixadas de lado para que bons negócios sejam concretizados. Os chineses estão presentes no mundo inteiro comercializando mesmo pequenas quantidades, o que o Brasil nunca conseguiu fazer porque nossos custos são muito elevados. Na medida em que o ambiente econômico melhora, pequenos empreendedores vão poder levar produtos brasileiros em pequenas quantidades para outros mercados e não estar dependente apenas de fazer grandes negócios que viabilizam. Por que viabilizam? Porque superam as deficiências que nós temos. O encontro promovido pelo Senado acontece há poucos dias da reunião da cúpula dos BRICS, que será sediada em Brasília pela segunda vez nos próximos dias 13 e 14 no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. A reunião abordará temas como a cooperação tecnológica entre os países, saúde e crise na Venezuela. Tramita no Senado um projeto para que o SUS forneça medicamento à base de canabidiol, uma substância retirada da planta da maconha. Segundo o autor da matéria, senador Eduardo Girão, o canabidiol não tem ação psicoativa e pode auxiliar no tratamento de algumas doenças. Ele acredita que, se o projeto for aprovado, pacientes vão se beneficiar sem que haja brechas para facilitar o uso recreativo da maconha. Senadora, a regulamentação do uso medicinal da maconha e do cânhamo é um debate amplo, já está presente no Senado há alguns anos. Por que o senhor achou necessário legislar sobre esse aspecto específico, o fornecimento apenas do canabidiol pelo SUS? Muito bom. Para que avance o que é certo. Famílias estão necessitadas, a partir de crianças e adolescentes que têm problemas de epilepsia refratária, do CBD. Então, não tem por que a gente ficar debatendo muito esse assunto se a solução é simples. A solução é se encontrar esse medicamento e fornecer de forma gratuita para essas famílias, que são em torno de 200 a 300 famílias cadastradas. Então, é um debate que já tem desde 2014 aqui na Casa, aqui no Senado. Eu, como ativista, participei desse debate no Senado em 2014.
e acredito que é um assunto. O senhor vinha nas audiências públicas, vinha né, nas audiências, várias audiências públicas que foram feitas aqui, conversamos com famílias também, mas ao mesmo tempo a gente observou o que está por trás de alguns outros ativistas. Respeito quem pensa diferente, mas eu vejo que tem um objetivo que desvirtua o atendimento dessas famílias, que é um objetivo que visa a maconha recreativa como o fim e o meio, utilizando dor de crianças, dor de famílias. Isso ficou claro para mim desde 2014 em audiências públicas. Eu mergulhei, estudei esse assunto, viajei em países e estou aqui hoje para combater o bom combate, que se faça o bem, mas sem permitir o mal, que é o cultivo da maconha, né? Porque não tem como se controlar, não tem como se fiscalizar, e isso para debandar para problema de saúde com óleo é muito grande, e com a maconha recreativa, aquela maconha fumada, que é um desastre, que causa problema de insegurança, que potencializa a esquizofrenia, que causa problemas de tráfico de droga, que não vai resolver nada disso, muito pelo contrário, vai aumentar todos os problemas que o cigarro tem, a maconha 8 vezes pior. Senador, o senhor, quando participava das audiências públicas como ativista, o senhor já tinha essa percepção da necessidade de que o Serviço Público de Saúde fornecesse o canabidiol, ou o senhor mudou de opinião de lá para cá? Olha, foi um aprendizado. A gente foi... O senhor era contra a liberação de qualquer substância derivada da maconha? Era contra. Em primeiro lugar, não existe maconha medicinal, né? Isso é um tema que foi utilizado por boa parte aí dos ativistas para confundir. E isso foi revelado num vídeo que está gratuito no YouTube, que ativistas pró-maconha esqueceram de apagar, o Hangout, que mostra as conspirações que se tem para legalizar a maconha no Brasil, para se liberar. Então, quem quiser pesquisar sobre esse assunto, vai lá no YouTube, que você vai ver uma denúncia que foi feita pelo senador Magno Malta, aqui, que está na Polícia Federal, que mostra a estratégia para se liberar a maconha no Brasil, que usa dor de pessoas. Nós estamos aqui para separar o joio do trigo. Tem famílias que precisam? Precisam. Então essas a gente tem que fornecer de graça, rapidamente, o CBD. Eu quero só... Mas o senhor descobriu isso ao longo desses anos? Debates, ao longo dos debates, das audiências públicas, viajando países, estudando, ouvindo o Conselho Federal de Medicina, ouvindo a Associação Brasileira de Psiquiatria, que reúne mais de 8 mil médicos no Brasil, e a gente viu que um lado você pode agilizar, mas outro você tem que ter muito cuidado para não entrar na... Mas ainda não é consenso, não é, senador? Mesmo entre os próprios médicos. Existe confusão. Os médicos é consenso. O Conselho Federal de Medicina, né, é totalmente contra. Assim como a Associação Brasileira de Psiquiatria. É contra a liberação do canabidiol para uso medicinal? É contra o THC. O THC, a maconha tem 500 substâncias, né? Dessas 540 já foram identificadas, né? Fitoquímicos. Pronto, muito bem. Dessas 540 substâncias, uma delas, trabalhada em laboratório, certo? De forma sintética, se gera esse aqui, que é o CBD. Não sei se a câmera dá para mostrar. Cabe na palma da mão, né? Isso é um extrato que é trabalhado em laboratório. Esse sim tem evidência científica que ajuda a diminuir as convulsões de crianças. Isso já é... Em casos de epilepsia refratária, que não reage a nenhum outro medicamento, né? Exatamente. Isso aqui resolve, e é isso que a gente está querendo agilizar. Eu queria que todos esses ativistas que querem liberar o plantio, o cultivo da maconha, que eles nos ajudassem a liberar isso aqui, através do nosso projeto de lei, que é o projeto de lei número 5158, de 2019, que visa obrigar o SUS a fornecer para essas famílias esse medicamento. Agora, é importante que se diga que, só para fazer uma comparação para as pessoas entenderem, né, o captopril é um medicamento trabalhado em laboratório também, que ajuda a hipertensão, né, controla a hipertensão. E ele já tem um derivado? O derivado, olha, ele vem do veneno da jararaca, da cobra jararaca.
Trabalhado em laboratório, ele consegue fazer isso sob fiscalização e é um remédio popular no Brasil. Então, é a mesma situação da maconha. Ou seja, a maconha, ela é uma planta que ela tem muito mais problema do que solução. Então, ela pode causar dependência química, ela pode causar evasão escolar, ela pode causar muitas situações. Agora, trabalhada em laboratório, ou seja, não precisa cultivar, não precisa plantar, ela consegue um resultado desse. Esse medicamento aqui é americano, é dos Estados Unidos, que é importado para o Brasil. Mas existe já no Paraná uma indústria que já está bem avançada e que vai produzir em território nacional de forma sintética, sem a necessidade do cultivo. Senador, uma emenda apresentada pela senadora Mara Gabrilli ao seu projeto altera a proposta para que sejam fornecidos medicamentos à base de cannabis e seus derivados e análogos sintéticos, né? Na justificativa da emenda, a senadora diz que não há justificativa científica para que haja essa limitação que o senhor propõe, que é fornecer medicamentos apenas à base de canabidiol, um único dos derivados da maconha. Como é que o senhor avalia a questão? Eu avalio justamente na área científica, né? Ela tem um posicionamento, eu respeito o posicionamento da senadora Mara, que eu tenho muito apreço, mas a ciência diz outra coisa. Inclusive, eu levei para a Anvisa, a semana passada, um carrinho cheio de pesquisas do mundo inteiro, mostrando que o CBD resolve. E que esses outros componentes, eles não têm efeito prático, muito pelo contrário. Nós temos conhecimento de pessoas que tomaram óleo da maconha a partir do plantio e que se deram mal, que teve efeitos prejudiciais à saúde. A dipirona, só para você ter uma ideia, que todos nós tomamos, a dipirona, ela passou 10 anos fazendo testes para que fosse colocada no mercado. Nós precisamos ter responsabilidade. As pessoas precisam entender que existe uma indústria poderosa que quer liberar a maconha no Brasil. Uma indústria de 124 bilhões de dólares até 2024. Então, grandes interesses comerciais estão em jogo. E o objetivo é glamorizar a maconha. É tornar a maconha algo que na década de 60, de 50, era o cigarro. E a gente viu ao longo do tempo o que é que o cigarro fez com o organismo humano. A maconha, ela tem um potencial 8 vezes mais destrutivo. Ela não é uma droga leve, é uma droga perigosa, especialmente para a juventude. Senador, o senhor apresentou esse projeto perto da aprovação da sugestão legislativa que chegou ao Senado, que propunha a regulamentação, né, do uso medicinal da maconha e, enfim, eram mais de 900 artigos, né? E qual o senhor imagina que essa sugestão legislativa foi convertida em projeto de lei e está tramitando no Senado agora? Como é que o senhor avalia a possibilidade de regulamentação? Eu avalio que é um projeto, é uma sugestão que tem muitas falhas, né, que foi aprovado na CDH. Eu fui um voto contra, inclusive li um relatório de várias laudas mostrando as falhas. Por responsabilidade na nação, eu acredito que a CAS, que a CCJ, que a CAI vão ter um entendimento diferente, né? Nós vamos propor audiências públicas para buscar a verdade, né? E eu acho que isso é um papel de um parlamentar, buscar a verdade e ter respeito à vida e à saúde das pessoas.